Olá, amigas e amigos que curtem, que compartilham o Cena Legislativa nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui iniciando mais um programa debatendo as eleições 2026, que é o tema central do ano, a grande preocupação do mundo político. Ainda não é do cidadão de uma forma geral, mas da imprensa. E para falar um pouco sobre esse tema, a gente trouxe aqui o Raley Dias, que é especialista em comunicação e marketing político, um estudioso do tema, mais que estudioso, alguém que trabalha o mundo das campanhas, do marketing, dessa grande orquestra que são as eleições. Primeiro, quero agradecer, Raley, a sua presença aqui no nosso Cena Legislativa e já começar com uma provocação bem direta para você. O que é que nós temos de grande diferencial nas eleições 2026? Cleiton, prazer estar aqui no seu programa, satisfação. E é uma pergunta bastante interessante. O que é que nós temos de diferencial? Os estrategistas políticos. Se os candidatos que estão no momento agora, eles estão muito transformando a estratégia em programas de TikTok, aquelas famosas palhaçadas. E o candidato que estiver nessa esfera, ele vai simplesmente trabalhar para o algoritmo. Então, eu quero que eles entendam o seguinte: algoritmo, curtida, visualizações, não retrata voto. Então, esse é um diferencial. O candidato que for para essa linha aí vai ter problema no final. E dentro dessa estratégia, Raley, boa ponto que você trouxe aí, de que curtida compartilhada não é necessariamente voto. Isso. A caminhada é bem maior e é mais complexa. Para quem está nos acompanhando e não conhece esse mundo das campanhas, queria que você explorasse um pouco esse universo das redes sociais hoje com o incremento da inteligência artificial. A inteligência artificial ela veio para agregar valor. O que está acontecendo? Muitos estrategistas estão transformando a IA como um plano principal. E não é assim. O plano principal sempre vai ser o profissional, o humano. Ou digitando um prompt, ou elaborando estratégias. Você tem que pegar a IA para transformar a IA numa locomotiva ao seu favor, para ter a velocidade do processo da execução do que você está querendo. Você não pode utilizar a IA para fazer um texto para a TV, para o programa de TV, para o programa de rádio, para as legendas das redes sociais, e muitos estão fazendo isso. O que acontece? Lá no final, o receptor, o eleitor, ele é muito inteligente. Lá no final, isso vai ficar robotizado. E o eleitor vai identificar isso. Isso não é bom, isso é ruim. Raley, nós temos realmente campanhas cada vez mais caras no Brasil? Sim. Tem, porque com essa evolução da rapidez que a tecnologia anda, a tecnologia nos ajuda, mas também ela fica mais cara. Você acha que isso também não tem a ver um pouco com o descrédito que a população tem com relação à classe política, que chegar dessa população se torna mais caro, manter o voto se torna mais caro? Isso não tem a ver um pouco também com uma crise, digamos assim, desse sistema de uma forma geral? Sim, tem. Por quê? Porque quando o candidato ele consegue ser eleito, ele para de fazer comunicação. Ele para de levar a sua informação ao receptor, ao eleitor. Então, ele passa praticamente 3 anos e meio, fazendo uma execução praticamente interna. E a parte externa ele esquece. Então, o que acontece? Ele vai acumular todo 3 anos e meio em 3, 4 meses. Então, consequentemente, ele vai ter que ter um investimento muito maior. Se ele passa a fazer uma comunicação logo, que se torna eleito, não tenha dúvida, o seu receptor, o seu eleitor vai saber das ações dele. Então, consequentemente, aí sim, a campanha ficaria muito mais em conta, muito mais barata. E dentro desse jogo, Raley, a direita ainda sai na frente da esquerda com relação a esse diálogo nas redes sociais? A direita ela sempre teve uma influência maior do que a esquerda, porque ela sempre teve mais atenada, né, com as redes sociais, com a evolução da tecnologia. A esquerda passou a ter esse grande movimento nessa última campanha do Lula. Mas a direita hoje, até agora, realmente ela é mais forte do que a esquerda. Nas redes sociais, sim. E pegando, você falou agora do presidente Lula, esse universo de pré-campanha, que com certeza você acompanha os movimentos dos pré-candidatos. O que é que você diria que até o momento foram os grandes
erros e acertos. Vamos pegar dois, né? Na pré-candidatura do presidente Lula e na pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Do Lula, o grande erro que eu analiso é que o discurso do Lula está ultrapassado, está antigo. O mesmo discurso desde de 89. O que acontece? O Lula, quando presidente, agora como presidente, ele realmente levou muito assistencialismo para as pessoas. Isso é bom. Bolsa Família, Bolsa Gás, enfim. Teve muitos projetos muito bons. Só que acontece o seguinte, passou o tempo. Então, o receptor agora tem aquilo ali como direito adquirido, como pertencimento. Então, o eleitor sabe que aquilo ali, quem entrar, não vai mudar mais. E o discurso do Lula está sempre em cima disso, sempre em cima disso. Então, o receptor, já que tem esse conceito em cima dele, que é direito adquirido, então não importa quem vai entrar. Já é direito adquirido, então é meu. Ninguém toma mais. Então, o Lula tem que começar a ver esse novo discurso, porque se ele permanecer nesse discurso, vai complicar. É tanto que ele não consegue subir nas pesquisas, fica naquela linha, naquela margem dos votos espontâneos, né? Dos votos, intenção de voto. Já o Flávio, o maior erro do Flávio foi não comunicar, antecipar daquele fato do Vorcaro. Por quê? Porque quando você antecipa uma informação, um escândalo ao seu receptor, a população fica mais ciente do que vai acontecer, porque ele sabia da gravação, porque ele que gravou, ele sabia. Então é o seguinte, se ele tivesse antecipado na linguagem, né, na narrativa, olha, gente, estamos fazendo um filme aí para o meu pai, vai ter muita CGI, vai ser uma grande produção, então não vamos abrir para patrocinadores, que não tem problema nenhum. Então não vamos ter muito recurso, vai ser muita grana de investimento. Então, assim, preparar essa população. Só que ele não preparou a população. E para fechar com chave de ouro negativo para ele, ainda ele demorou a responder e da forma que respondeu, complicou tudo. E não está muito bom para ele, não. Mas ele tem que desenvolver uma nova narrativa para conseguir tampar esses buracos aí, que ficou uns buraquinhos muito ruins no caminho dele. E os acertos dos dois, do Lula? O acerto do Flávio. O acerto do Flávio, que você vê agora que ele está com a fala mais centrada, uma fala mais calma, tentando furar a bolha, mostrando que pode ser um grande presidente, um grande estadista, falando com todo mundo, inclusive tem até falas polêmicas que ele já inseriu. Esse aí é o grande acerto do Flávio. Ele está sendo um candidato como se fosse o Flávio Paz e Amor, diferente do pai, que tinha um pouco de agressividade em determinados momentos, né? Era instigado, mas mesmo assim ele às vezes ele sai um pouco da linha. Já o Lula, o acerto do Lula, o que é? Ele começar a realmente mostrar o que o governo fez realmente de vantagem para o povo brasileiro. Com a contratação aí do novo ministro da Comunicação, já teve essa mudança. Ele já mudou o slogan, né? O Brasil, o governo brasileiro do lado o governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Então, assim, já aproximou o slogan do governo. Isso. Então, ele está começando a seguir essa linha, transformar as ações que ele fez mais próximas do povo. Que era união e reconstrução. Que era um slogan muito seco, era muito longe, agora já é um slogan mais próximo do povo, mais do lado ali, mais colado. Então, fica mais fácil do povo entender aquilo ali. Haley, na sua fala você disse que o eleitorado está mais inteligente, né? Queria que você explorasse um pouco isso, em que sentido, né? Como é que a gente vive na era, por exemplo, das fake news. Você acha que o eleitor médio consegue fazer essa distinção, consegue fazer esse filtro, consegue... por exemplo, eu vi recentemente em pesquisa que as pessoas ainda confundem as competências entre parlamentar e executivo, ainda tem ainda tem ali uma dificuldade. Você acha que o eleitorado, de uma forma geral, desde a redemocratização, evoluiu no sentido de compreensão do processo? A evolução ela foi gritante devido à quantidade de informações que o receptor tem hoje, né, que o eleitor tem hoje. Antes, você tinha o quê? As revistas, a rádio e a TV. Então, não tinha um contraponto. Nunca tinha um contraponto.
Raras sessões que tinha aquele contraponto, mas na maioria das vezes era o que a TV falava era verdade, o que saía nas capas das revistas era verdade e o que a rádio falava era verdade. Hoje em dia você tem a rede social para fazer esse contraponto. E as informações da rede social ela é muito rápida, ela é muito dinâmica. Então, se tem muita fake news, mas já tem outro contraponto dizendo que aquilo não é fake news. Então, assim, em relação às fake news, a rapidez das redes sociais faz com que o povo se conecte e saiba o que é verdade e o que é mentira. Em relação a saber o que um parlamento faz, o que um deputado faz, isso aí ainda está um pouco longe do povo entender. É tanto que segundo as pesquisas que nós temos, o eleitor, salvo me engano, 72% a 73%, não sabem quem votou. Então, isso assim, principalmente para o parlamento. Para o parlamento, né? Exatamente. Por quê? Porque são muitos candidatos, são muitos números. E, então, isso dificulta mesmo. Se você, a gente aqui, se a gente for puxar aqui 3, 4 campanhas atrás, a gente talvez não lembre os deputados que nós votamos. Porque é muita informação, são muitos números, são muitos candidatos. Rala, eu sei que tem uma experiência, além de estudar a campanha, de vivenciar essas campanhas. Antes a gente falava muito de diferenças das campanhas da capital e do interior, dos pequenos municípios. Ainda existe isso? Ainda existe uma realidade de campanha no pequeno município, no município polo, nos grandes... Ainda existe essa dimensão com o advento da internet, com todas essas realidades que a gente está falando aqui? Assim, em relação à capital e interior, existe. Agora, cidades maiores ou menores no interior, não. Porque na capital é uma campanha mais fria, não tem aquele calor humano da população. Porque praticamente é rádio, TV, televisão, internet. Aí, no máximo, tem ali aquela turma que vai para os sinais, não é? Não tem, você vê raras exceções, um comício ali, uma reunião ali. No interior, não. No interior tem um calor humano, porque são reuniões em cima de reuniões, é visita em cima de visita, aquela turma no meio da rua. Entra na casa das pessoas. É carreata, é caminhada todo dia. Então, assim, o povo se envolve mais. E, assim, particularmente, eu amo fazer campanha no interior, porque tem realmente o calor humano. E é algo quase que de torcida de futebol, porque tem municípios que tem 2 grupos, né, que ficam ali, sim. E as pessoas se identificando. E assim, é excelente. É exatamente isso, porque na maioria das cidades tem A ou B. Então aí que fica bem acirrado mesmo. Então, assim, a população, assim, você mexe com a cidade toda, tanto na parte cultural, na parte emocional e na parte econômica. Tem eventos, comícios grandes que vai os donos de barracas, né, vendem tudo. Você quer saber um dado interessante? Você quer saber se o seu comício está um sucesso? É só você perguntar para os barraqueiros. E aí, você vendeu? Se ele falar, rapaz, vendi tudo, foi show. Você diz, rapaz, não vendi muito, não foi muito bom aquele comício, ou teve pouca gente, ou então as pessoas não foram. Enfim, quer saber se foi bom? Pergunta o barraqueiro. Vendeu tudo, show, maravilha, e ele vai sair repercutindo. Pá, o comício foi tão bom, estava tanta gente que eu vendi tudo. Isso é bom para o candidato. Faz esse link. Faz esse movimento. Isso. Direto. Rale, partindo aqui para o Ceará, como é que você avalia esse cenário de pré-candidatura, pegando esses dois blocos que a gente está visualizando até agora? O bloco de governo, liderado pelo governador Elmano, e o bloco de oposição, liderado pelo ex-ministro Ciro Gomes. Como é que você está vendo, em termos de comunicação, do que está circulando por aí até agora? Pronto, o que eu vejo na parte da situação, o governador, ele, na minha análise, ele cometeu vários equívocos durante o seu governo. Primeiro, ele terceirizou falas para pessoas que não tinham envergadura política. E quem falava eram essas pessoas. Isso foi um erro muito grande, porque o gestor não pode deixar ninguém falar por ele. Ok? E já nesse início já de campanha, né, pegando a pré-campanha, ainda continua com o mesmo equívoco, só com a diferença. Quem está falando agora é uma pessoa que tem, sim, envergadura, que já foi governador por 8 anos, foi ministro, é senador, esse tem envergadura. Mas, mesmo assim, quem tem que falar pela gestão é o gestor. Porque o povo sente isso. E, segundo pesquisa que nós temos, é um dos pontos que o povo não gosta. Por quê? Porque o povo gosta de ver quem ele votou. Então, esses equívocos, ele é muito crucial para não crescimento do humano. E a situação está explanando bastante o vitimismo. Gente, o vitimismo ele dá certo até um certo momento. Porque, como eu falei, o povo está altamente conectado.
Então, esse negócio de vitimismo, do lado lá só tem bolsonarista. Gente, tem bolsonarista dos dois lados. É só você ver o palanque, dos dois lados tem bolsonarista. Então, assim, é um discurso falho, um discurso fácil de quebrar. E porque o vitimismo deu certo em eleições passadas, que não vai dar... só porque deu certo na eleição passada, não é que vai dar certo nessa daqui. Então, a situação é ter que começar a ter esse tipo de análise. Porque se eles continuarem com essa narrativa, pode ter certeza que não vai dar certo. Não vai dar certo. Já na parte da situação da oposição, do Ciro, você vê que o Ciro agora está com um discurso tranquilo, um discurso sereno, você que ele não está agressivo com as palavras. E a situação tem que entender o seguinte, o candidato é o Ciro. Não é outro candidato. O Ciro tem recall, o Ciro é um cara inteligente. E só para você ter uma ideia, eu tenho uns dados das nossas pesquisas internas que o eleitor da esquerda tem a certeza que se o Ciro ganhar, vai fazer um bom governo. Então, assim, as narrativas da situação têm que mudar porque quem é um candidato é o Ciro, um candidato que sabe resolver problemas, é um candidato que tem um recall grande, é um candidato que está mudando a postura, está jogando emoção para o povo. Você vê que o filme que foi feito lá na inauguração lançamento da pré-candidatura dele, um vídeo altamente tocante, emocionante, reflexivo. Você abre uma reflexão. E campanha política é isso. São 2 pontos cruciais para você chegar à vitória. Você tem que jogar emoção para o receptor e esperança. O Ciro está fazendo isso. O Elmano, até agora, não. E como é que você avalia algo que toda campanha é discutido, o peso da máquina, o peso do apoio de prefeituras, o peso de apoio dos legislativos? Estou falando nessa conjuntura de hoje. Sim, um fato muito interessante que o eleitor não sabe, que é os bastidores. A pressão que um candidato recebe, que um marqueteiro recebe, ela é gigantesca. E muitas vitórias acontecem nessa pressão, porque é através dessa pressão que começa a definir uma chapa, a definir as estratégias, a definir as ações. Inclusive, se me permitir, eu fui convidado para ser palestrante da Compol, que vai acontecer agora em Floripa, em junho, dia 22 de junho, dia 23 a dia 26, que era muito interessante, os candidatos participaram desse evento, porque vai ser uma riqueza de informações, de conteúdo, porque vai estar lá os melhores marqueteiros do Brasil, inclusive estrangeiros também. Inclusive também o João Santana vai estar palestrando. Então, assim, é uma informação que quem achar... O evento é só presencial? Tem algum tipo de... Não, presencial. Tem abertura online? Não, presencial. E é o maior evento do Brasil de marketing político e comunicação. Então, assim, o candidato que quer evoluir, seria bom ele dar uma passada lá. Vou palestrar e o João Santana também, e dentre outros. Pegando essa questão do candidato, já que você está falando de evento de marketing e comunicação, vamos pegar aqui também e falar diretamente com quem está nos assistindo, por exemplo, e nunca disputou uma campanha. Qual é, Halley, o ponto principal? Por que é que a pessoa deve estar ligado numa campanha que fica cada vez mais curta, né? A gente tem campanhas cada vez mais curtas, que praticamente os espaços para erros são muito menores. Se você erra, daqui que você vai consertar, acabou a campanha. Em que é que esse candidato ele vai... Vamos colocar proporcional, por exemplo. Pronto. Em que é que ele deposita a sua... Você falou da questão da emoção e da esperança. Onde é que ele deposita essa emoção e essa esperança dele? Assim, quando o candidato é candidato de primeira viagem... Isso. Ou se é de primeira viagem ou não, o que o candidato tem que determinar? Ele tem que montar um time profissional. Ele tem que ter, primeiro, um setor jurídico profissional. Ele tem que ter um setor contábil profissional. E aí sim, depois que ele tiver os 2 setores, ele vai contratar uma equipe profissional do marketing. Porque não adianta a gente fazer uma campanha emocional, esperançosa, se lá na frente ele cometeu erros jurídicos e erros contábeis, não vai ser diplomado e tudo que foi feito não valeu a pena. Então, o candidato ele tem que se preparar profissionalmente para o evento, porque, como você falou, são 45 dias, são 45 tiros, e os tiros têm que ser certeiros, porque na campanha ganha quem erra menos. E a outra ponderação é o seguinte, mesmo sendo 45 dias,
o trabalho triplicou. Porque nós temos que fazer acontecer em 45 dias, e antes eram 3 meses. Então, você tinha um tempo ali para respirar. Hoje são 45 dias e então o trabalho praticamente dobra, ou às vezes até triplica. Perfeito. E dentro desse movimento de campanha, Haley, como é que você está vendo os grupos e partidos políticos, né? A gente está vendo uma movimentação intensa por parte do grupo do Domingos Filho, parte do grupo do PT, o grupo do PL, ali, liderado pelo André. Como é que você está vendo esse xadrez, né? Vamos pegar primeiro, já que a gente falou do executivo, do proporcional. O PL se fortalece na Assembleia, o PSB ele chega forte. Aqui é quase que um exercício de futurologia, né? Mas como você acompanha... Tem projeções, né? Você acompanha esse movimento e como já tem experiência de outras campanhas, a gente acaba vendo o que está sendo feito ao longo dos últimos tempos. Como é que você avalia o movimento desses partidos e grupos políticos? Eu acredito o seguinte, você falou do PSB e do PL, né? Uhum. Pontualmente. Eu acredito que esses 2 partidos eles vão aumentar de 1 a 3 casas a mais. De 1 a 3 candidatos a mais na conjuntura política deles. Por quê? Porque tem muito candidato bom do PSB, bom de voto, que vai arrastar muito voto e talvez tenha uma sobra para eleger o último candidato. E o André, devido ele ter saído muito forte na eleição passada, o André, eu acredito que ele vai para cima de mais de 300 mil votos. Então, isso aí vai também abrir outra vaga para... Principalmente região metropolitana. Exatamente. E também vindo o Carmelo também para deputado federal. Então, isso eu acredito que vai puxar mais um candidato para o PL. E no estadual também, vendo a Bela Carmelo vai vir também, a Naira também vai vir também, a doutora Naira, né? Então, acredito que vai vir, já com a doutora Silvana, forte dessa forma, eu acho que acredito que também vai subir uma cadeira a mais para o PL, tecnicamente. E o PSB, na parte do estadual, Dona Marta, Dona Marta é a deputada estadual mais bem votada da história do Ceará, você sabe, né? E a Dona Marta está no PSB, também é uma máquina de fazer voto, uma máquina de ter voto. Então, assim, o PSB e o PL, em relação a voto, eles estão bem servidos. São os que estão mais se movimentando, sim, né? Sim. O PT, Isso, também o PT tem bons candidatos também. Sim. Agora, o PT, assim, nível federal, o PT, eu acredito que ele faça 2 ou 3, porque tem 4 candidatos bons e o restante vai ter que correr atrás para ter formar o quociente. Fazer o quociente para poder chegar à cadeira. Perfeito. Haley, tem muitos outros assuntos para a gente debater, mas o tempo é curto. Quero agradecer aqui a sua presença, sua projeção, sua objetividade. A gente tratou vários temas de uma forma bem direta e objetiva, do jeito que quem está acompanhando a gente gosta, assim, perguntas bem incisivas, respostas também. E quero agradecer você a sua participação e convidar você novamente para vir aqui no nosso programa em outros momentos. À medida que o processo for avançando e a gente tiver definições de chapas, de composições, a gente está discutindo aqui como é que vem cada uma dessas candidaturas. Cleiton, foi um prazer estar aqui com vocês e sempre estarei à disposição. É só me chamar que eu estou aqui de novo. Perfeito. É isso, gente. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.